E nós vamos falar agora de um tweet aqui do Martin De Luca, que é o advogado do Rumble e do Trump Social lá na Flórida, né, na ação deles contra o Alexandre de Moraes, em que ele está falando aqui que bancos europeus estão congelando ativos do Alexandre de Moraes depois das sanções americanas foram impostas. Está surpreso? Não fique, isso é padrão. Os bancos globais, especialmente na Europa, rotineiramente congelam ativos de outras pessoas que estão na lista da OFAC, mesmo sem ação da União Europeia. Por quê? Porque, de novo, a ação da OFAC não é só para bancos nos Estados Unidos, mas qualquer banco que faça negócio com os Estados Unidos. As multas doem, as multas são pesadas. Então os bancos europeus não vão nem pensar duas vezes. Aqui no Brasil tá uma discussão, Bradesco, não sei se eu faço, se eu não faço. Banco do Brasil não sabe se vai, Itaú não sabe se vai, se não vai. Na Europa o pessoal não tem dúvida não, já congelou todos os bens do Alexandre de Moraes também por conta da inclusão dele na lista da OFAC. O pessoal lá não tem nada a ver com isso, meu amigo, não quer ligação com essa coisa não. Então o que ele está dizendo aqui é o seguinte, lembra, Europa e Estados Unidos são aliados históricos, meu amigo, não tem esse negócio, não tem essa coisa de ficar, ai, será que eu vou seguir os Estados Unidos ou não? Isso é padrão, mais ou menos, né? Por que os bancos da Europa já fazem as sanções, já aplicam as sanções à pessoa que está na lista da OFAC, mesmo antes de uma decisão da União Europeia? Porque todos os bancos da Europa gerenciam o dólar, né? Tem pé nos Estados Unidos, né? Como todos os bancos do Brasil, como tudo quanto é banco em todo lugar do mundo, né? E arriscar o acesso ao sistema do dólar é suicídio financeiro. Ouviu Itaú? Ouviu o Banco do Brasil? Ouviu bancos? Escolher entre Moraes e acessar o sistema financeiro americano, eu assumir que os bancos vão escolher, deixa o Moraes para lá, né? Então, se o Moraes tiver qualquer dinheiro na Europa, ele já não tem mais, já está bloqueado. Eu não sei se o Moraes tem alguma coisa, como eu falei para vocês há algum tempo atrás, tinha investimentos em Miami e ele trouxe esse dinheiro para o Brasil. O BTG Pactual, que era o banco que ele tinha lá em Miami, ele trouxe para o Brasil, para o BTG Pactual do Brasil, né? Não sei se mandou para a Europa. Agora, eu sei que isso daqui deve ter apavorado o Gilmar Mendes, porque o Gilmar Mendes, por sua vez, tem um monte de coisa na Europa, né? E essa era uma consequência da Lei Magnitsky que as pessoas não estavam percebendo muito, que não é só bancos nos Estados Unidos versus bancos no Brasil, mas a Europa, os bancos na Europa não tiveram nenhuma dúvida, meu amigo, imediatamente congelaram qualquer dinheiro que o Alexandre de Moraes tem lá já está congelado nessa história. E nós vamos falar agora do STF, que está querendo que os bancos não obedeçam à Lei Magnitsky na encolha. Olha só que coisa, hein? Vamos entender esse caso aqui, porque é tentar burlar a Lei Magnitsky mesmo, né? Ou seja, o que eles estão querendo? Eles estão com medo deles votarem no STF a obrigação dos bancos de atender os ministros do STF, né? A proibição da Magnitsky no Brasil, e isso causar mais ministros do STF na Lei Magnitsky, né? Além de uma quebra completa dos bancos. Então eles querem que os bancos desobedeçam a Lei Magnitsky sem entrar na justiça. Escalaram o nhonho, né, o Rodrigo Maia, para falar com os bancos e coisa e tal. Parece que ele agora é líder de alguma coisa de bancos, alguma associação de bancos, e ele estaria conversando com os bancos sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro já falaram com o Trump dessa jogadinha. Então, olha só que coisa, né? O pessoal do STF, eles estão preocupados com a Lei Magnitsky, evidentemente, querem que o Alexandre de Moraes continue usando bancos aqui no Brasil. A gente já viu que os bancos definiram o roteiro das operações liberadas e bloqueadas do Moraes depois das sanções do Trump, mas a verdade é que a Lei Magnitsky diz que, na verdade, o banco tem que encerrar relações com a pessoa. Aí tá aqui, ó, o grupo quer manter sanções fora do radar do judiciário para escapar de retaliação do Zeu. Aí olha o problema que eles têm agora, porque o Alexandre de Moraes está sancionado. Então, vamos supor que os bancos decidam tirar a conta do Alexandre de Moraes todos os bancos tirem, e daí o Alexandre de Moraes entra na justiça exigindo que ele tem que ter conta, e essa ação do Alexandre de Moraes querendo que os bancos forcem prestar serviço para ele, certamente iria subir na justiça brasileira e acabar lá no STF, como tudo acontece aqui no Brasil, né? Quando chegar no STF vai ter o seguinte dilema, porque já tem um monte de gente ali que já tá na bica para ser sancionado com a Magnitsky também. Se esse pessoal resolver ajudar o Alexandre de Moraes e votar favorável a ele, isso vai gerar um problema para os bancos, né? E vai gerar um problema para os próprios juízes, para os próprios o Barroso, o Gilmar Mendes, esse pessoal. Por quê? Porque aí fica muito certo que eles vão ser os próximos na Lei Magnitsky. Agora, por outro lado, se eles votarem
forem contra o Alexandre de Moraes, aí vai ferrar para o Alexandre de Moraes, né? Então, eles queriam evitar isso, eles queriam que o Rodrigo Maia conversasse com os bancos aqui. Não vamos levar para o judiciário, não, aqui. E por enquanto, parece que estão fazendo exatamente isso. Os bancos estão seguindo a orientação do Nhonho. Só que essa informação já chegou ao Eduardo Bolsonaro e ao Paulo Figueiredo. E eles já estão providenciando junto ao Trump justamente o processo para forçar os bancos brasileiros a encerrarem contas com o Alexandre de Moraes. Vai haver um comunicado, está sendo preparado um comunicado formal aos bancos brasileiros, esclarecendo para eles o que eles têm e não têm que fazer na Lei Magnitsky, e se eles não obedecerem, isso pode gerar multas para eles. E nós vamos falar agora da Carmen Lúcia, cara. A Carmen Lúcia, depois da primeira sessão lá no STF, ela decidiu falar a favor do Alexandre de Moraes. Mas ela usou algumas frases que eu fico me perguntando se ela não está sendo sarcástica nessa história. Como eu falei para vocês, o que eu acho que a Carmen Lúcia falou sobre isso, né? Eu acho que o Alexandre de Moraes tem algum gancho com ela. O Alexandre de Moraes que tem algum podre dela que está usando para forçar ela a seguir essa linha de raciocínio. E aí, na hora de elogiar, ela usa elogios sarcásticos. Sabe o que é elogio sarcástico? É um elogio que, dependendo de como você leia ele, pode ser um elogio, pode ser um insulto. Na primeira sessão do STF, como a gente falou, ninguém mais falou nada. Ficou todo mundo quieto. Carmen Lúcia também não falou nada. Mas aí agora à tarde, ela resolveu falar. Ela falou que o papel de Moraes na história será sempre lembrado. Isso não soa para vocês como um elogio sarcástico? Para mim soou como um elogio sarcástico. Hitler é lembrado até hoje, né? É lembrado porque foi um grande estadista? Não, é lembrado porque foi um carniceiro cruel antissemita. Vamos imaginar, apenas por hipótese, né, que ele realmente tem algum gancho com ela. Ele puxou o ganchinho, ó, vai vazar aquela parada, hein? Eu não sei, tô supondo isso. Carmen Lúcia resolve falar, né? Só que aí ela falou, né, com ironia. Carmen Lúcia diz que Moraes será lembrado na história por sua atuação nas eleições. Eu não tenho dúvida nenhuma, ele já tá sendo, ó, ninguém vai esquecer do Alexandre de Moraes sobre a atuação dele nas eleições de 2022. Alguém tem alguma dúvida que a gente vai lembrar? Aliás, de outra forma também, né, quando ela falou sobre os 213 milhões de tiraninhos, isso também me pareceu uma declaração meio sarcástica, né? Ou seja, me pareceu também uma declaração que a Carmen Lúcia pode ter dado naquela ocasião, justamente forçada pelo Alexandre de Moraes. Lembra que naquele momento já estava havendo essa crítica do Alexandre de Moraes fazer censura e coisa e tal. Vocês sabem, né? O contexto de elogio sarcástico. Eu até trouxe um quadro aqui para vocês. Ó. Algumas vezes é chamado de nagging. Nagging é quando você faz esse elogio, que é um elogio, mas a pessoa fica com uma pontinha assim, será que estava me elogiando mesmo ou não tá me elogiando, né? Então, por exemplo, fiquei assustado com o seu trabalho, sua capacidade de trabalho é incomparável. Isso quer dizer que você trabalha muito ou que você trabalha pouco, né? Ou quando você chega para uma mulher, por exemplo, e fala assim, olha só, você é muito especial, sua beleza só pode ser equiparada à sua inteligência. E, bom, isso pode ser um elogio, né? A mulher pode ser bonita, ou então ela é burra e feia, né? Não posso reclamar sobre a questão da liberdade de expressão no Brasil. Não é verdade? A gente não pode reclamar muito, não. Porque se reclamar muito sobre a questão da liberdade de expressão no Brasil, a gente vai preso, né? Parabéns pela sua tenacidade, não importa quantas vezes você falhe, você não desiste, né? Pô, tu é burro pra caralho, tu falha todas as vezes e continua tentando essa porra, né? Eu não sei não, eu tô achando que a Carmen Lúcia tá nessa vibe, tá? Ela tá fazendo só elogio irônico contra o Alexandre de Moraes. Isso aí vai dar merda mais adiante. E nós vamos falar agora sobre o Tagliaferro. O Tagliaferro, vocês sabem, fugiu para a Itália e tem ameaçado falar coisas sobre Alexandre de Moraes. E aí, ontem, ele deu uma entrevista na Auriverde, ele soltou algumas pérolas. Ele falou que tem muita informação, que vai montar um dossiê sobre Alexandre de Moraes e falou que o Moraes usou o TSE para prejudicar a direita em 2022. Olha só que depoimento importante, tá? Porque esse cara aqui era o cara dentro do TSE que fazia a suposta vigilância sobre postagens na internet. E segundo ele diz, não tinha vigilância nenhuma. O que acontecia era o Alexandre de Moraes mandava alguns posts para ele e falava assim, ó, procura alguma coisa contra essas pessoas aqui, ó. E é isso que acontecia. E isso é uma perseguição. Não tem outro nome. E lógico, né, só tinha gente da direita nessa história. Em momento algum, ele mandou perseguir alguém da esquerda. O Tagliaferro ainda não contou tudo. Ele falou que vai fazer um dossiê com todas as informações que ele tem, inclusive para apresentar esse dossiê a autoridades lá na Europa. Vocês sabem que tem um grupo de deputados, de eurodeputados, querendo aplicar a Lei Magnitsky da Europa no Xandão também, né? Então, esse dossiê que o Tagliaferro está fazendo é muito importante. Lembra? Ele é uma pessoa que tem informações demais nessa história. Ele sabe do que está acontecendo. Aqui, ó, entrevista a ex-assessor da Corte Eleitoral diz que o pleito foi marcado por decisões que prejudicaram diretamente a candidatura do Bolsonaro. É o que eu falo sempre. Este é o problema. O pessoal, ó,
meteu o dedão na balança lá. De que maneira? Não teve nada a ver com urna, com totalização, com porra nenhuma. Teve a ver com, na hora de censurar as coisas, só censuravam as pessoas da direita. Aí ele diz aqui, ó, olha só, os documentos eram encaminhados ao gabinete de Moraes responsáveis pelas decisões. Era assim que era feito. Chegaram pedidos, fulano, fulano, fulano. E os alvos eram com o tempo quase sempre os mesmos. Ou seja, acha alguma coisa sobre fulano que eu quero censurar ele. Agora, me diz, que lógica tem esse tipo de coisa, né? Evidentemente, é perseguição, foi perseguição. E lembra que a gente sabe também que o pessoal que abastecia o Alexandre de Moraes com essas informações, e isso ficou transparente naqueles vazamentos da Vaza Toga, era Alexandre de Moraes, Joyce Hasselman, era a galera da isentosfera, meu amigo. Não é a esquerda, não, mas o grosso era o pessoal da isentosfera. Tagliaferro negou que houvesse monitoramento contínuo das redes sociais pelo TSE, porque, teoricamente, o que ele fazia ali era um monitoramento das redes sociais para ele identificar os problemas, mas não tinha isso. O que tinha era o Alexandre de Moraes, ó, pega fulano, encaminhava o relatório, aí Moraes ia lá e censurava o cara. Mas, pô, mas o Moraes já dizia o que queria censurar, porra, já dizia quem ele queria no final das contas. Bom, muito bacana a entrevista dele, ele disse que está preparando um dossiê com todas as provas e evidências que ele vai encaminhar lá para as autoridades lá na Europa. Vamos torcer para dar certo isso, eu acho que tem chance, hein?